Medidas estatísticas, principalmente média, é muito comum aparecer em provas. E se você tem dúvida, principalmente quando aparece uma equação no meio, não deixa de assistir essa aula. Eu sou a professora Ana Paula, sou especialista em educação matemática há mais de 20 anos. E aqui no canal eu resolvo questões de concurso, explicando passo a passo e dando todas as dicas possíveis para você poder eliminar todas as suas dúvidas. Bora lá então? E olha só, não deixe de curtir toda a aula, porque a última questão é uma surpresa especial que às vezes a gente perde um tempão fazendo e eu vou te mostrar que não precisamos. Bora lá, primeira questão, uma questão de média ponderada. A gente tem média aritmética simples, que é a mais fácil, aquela que a gente soma todos os elementos, divide pelo total, e a gente tem a média aritmética ponderada, é aquela que tem os pesos. Vamos analisar aqui. Um programa de avaliação institucional atribui pesos diferentes às 3 etapas. Então, a gente tem cada etapa com o seu peso. Então, a primeira etapa, prova escrita. Prova tem peso 5. Trabalho prático, então, trabalho tem peso 3. E seminário tem peso 2. Um candidato obteve notas 8 na prova, então vamos colocar aqui numa outra coluna as notas desse candidato. 8 na prova, 7 no trabalho e 9 no seminário. Como são todos números inteiros, eu vou eliminar esse vírgula zero aqui para a gente não ficar focado em número decimal. Como é que a gente resolve média ponderada? A ideia da média ponderada é a mesma da média simples, da média aritmética simples. O que significa esse peso? É como se a nota 8 tivesse repetida 5 vezes na hora de eu calcular a média dele. É como se a nota 7 tivesse repetida 3 vezes na hora de eu calcular a média dele, e como se a nota 9 tivesse repetida 2 vezes. Mas ficaria uma conta meio chata, né, gente? Uma conta grande de fazer, e como a gente tem prática em fazer multiplicação, a gente sabe que 8 somado vezes ele mesmo 5 vezes é a mesma coisa que eu fazer 5 vezes o 8, certo? Somo com 3 vezes o 7 e somo com 2 vezes o 9. Então, a gente economiza esse tamanho de adição aqui. Então, a média ponderada, a gente vai... Deixa eu chegar para cá um pouquinho. Ficou espremido. A média. Ao invés de a gente fazer aquela soma gigante, a gente transforma aquela soma numa soma menor, com 3 multiplicações, nesse caso, e a gente vai ter que dividir pelo total dos pesos. Se você lembra que a hora que eu mostrei toda aquela soma, eu tinha 5 números 8, 3 números 7 e 2 números 9. Então, eu tinha 10 números somados. Então, a minha divisão é pelo total de números, ou pela soma dos pesos. Então, a gente tem aqui 5 vezes 8, 40, 3 vezes 7, 21, 2 vezes 9, 18. Tudo isso dividido por 10. Não podemos fazer isso aqui, pelo amor de Deus. A gente só pode simplificar a fração antes de fazer a operação na multiplicação. Então, aqui a gente tem que somar tudo. 8 com mais 1 vai dar 9. 4, 6 com mais 1, 7. 79 sobre 10. Média, então, 7,9. Então, essa é a média ponderada. Vale o depois tentar refazer sozinho para ver se está tudo bem com esse conceito. Feito? Então, agora a gente vai para uma segunda questão que também é de média, só que ela vai virar uma equação. Sim, existe x no meio da estatística, existe x no meio de um cálculo simples de média. Bora lá entender? André está fazendo o controle de suas despesas mensais com itens não essenciais. Para isso, ele recuperou os registros dos valores mensais gastos com esse tipo de despesa em 5 meses anteriores. Então, foi
475 num mês, 510 no outro mês, 505 no terceiro mês, 448 no quarto mês, 434 no quinto mês. Ele se perguntou, então, qual o valor de X em reais que ele deveria gastar no mês atual, ou seja, no sexto mês. Então, tem mais um valor aqui que ele chamou de X, de modo que a média aritmética simples, então o exercício anterior que a gente fez era a média aritmética ponderada, que é simples, ninguém falou em peso, eu só tenho as 6 despesas que a gente vai somar e dividir pelo total de despesas. Isso é média aritmética simples. Só pega o total e divide pelo total, pela quantidade. E ele quer, vamos lá, de modo que a média aritmética simples dos gastos mensais dos últimos 6 meses fosse igual a R$ 400. Então, ele quer que o resultado, que a média dos gastos seja R$ 400. Ele tem 5 meses que ele já tem os valores levantados e ele quer saber quanto ele pode gastar esse mês. Então, bora lá resolver uma equação de primeiro grau para calcular a média. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é somar todas essas despesas, 475 com 510, com 505, com 448, com 434. 10, 18, 22, 7 com mais 3, 10, 14, 15, 17, 5 com mais 5, 10, com mais 5, 15, 19, 2.372. 2.372 mais X. Tudo isso sobre o 6 tem que ser igual a 400. Agora a gente vai resolver a equaçãozinha do primeiro grau. Para a gente resolver essa equação, esse 6 precisa ir lá para o lado do 400, certo? Se ele está dividindo, ele vai multiplicando. Então, 2.372 mais x é igual a 6 vezes o 400, que eu já posso colocar aqui, né, gente? 6 vezes 400, 2.400. Para eu achar o x agora, eu preciso pegar esse 2.372 e mandar lá para o lado do 2.400. E se ele está somando, ele vai subtraindo. Então, vamos lá. 2.400 menos 2.372, 8, 2. Então, olha só, gente, esse mês ele não pode gastar nada. R$ 28 é o que ele pode gastar esse mês para que ele fique nos 6 meses com a média das despesas não essenciais em R$ 400. Gastou demais no mês, vai ter que economizar muito agora. Certo? Então, ok, diferença de média ponderada para média simples. E agora, essa última questão, que é uma fofura, que a gente não precisa fazer conta, só se a gente for esperto, claro. Olha só. Em um laboratório de controle de qualidade, 5 medições consecutivas de temperatura foram registradas ao longo de uma manhã para verificar a estabilidade de um equipamento. Os valores anotados foram 18, 20, 22, 24 e 26, todos obtidos sob as mesmas condições operacionais. O responsável técnico precisa calcular a média aritmética simples dessas medições para registrar no relatório diário. E se esse responsável técnico for esperto, ele vai ver que a regularidade aqui, ó, é sempre a mesma, sempre mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, certo? Então, se eu tenho 5 termos e existe aqui uma sequência numérica, a média só pode ser o termo do meio. Mas é lógico que a gente vai confirmar, né? Vamos lá fazer? 18 mais 20 mais 22 mais 24 mais 26, tudo isso dividido por 5 medições. Bora lá. Para a gente somar
Ó, vou somar as unidades. 6 com mais 4 dá 10. 2 com mais 8 dá 10 também. Então, só nas unidades a gente tem 20. Fica 0, sobe o 2 na dezena. 2, 4, 6, 8, 10 com mais um, 11. Então, 110 dividido por 5. Eu vou só apagar esses riscos aqui, porque vai que alguém pensa que eu estou simplificando alguma coisa. Socorro, não estou. 110, gente, dividido por 5, vai dar 2. 2 vezes 5, 10, sobra 1, desce o zero. 10 dividido por 5, 2 de novo. E bingo, né? Realmente, graças a Deus, deu 22. E se este responsável técnico foi esperto e você, na sua prova, também foi esperto, você não vai gastar tempo fazendo essa questão, você vai direto na alternativa, que é o termo do meio, 22 graus Celsius é a média das 5 temperaturas. Feito? Então, boas aulas, assistam o máximo possível para você tirar todas as suas dúvidas e se tiver alguma coisa ainda que você não encontrou aqui no canal, manda nos comentários, manda nas minhas redes sociais que eu gravo a aula para você, ok? Beijo e até a próxima aula.